Olá, crianças! Vamos agora para a segunda videoaula dessa quarta-feira, 23/9, com a aula de Ciências. Peguem o livro de vocês, o de Ciências, e abram na página 74. Hoje nós vamos falar, sobre a convivência de crianças com pessoas idosas, tá bom? Como deve ser a convivência, tá bom? Entre essas duas fases da vida e tão distantes uma da outra, tá bom? Então, vamos acompanhar a leitura aqui desse texto que diz assim: convivência entre as crianças e idosos. Um dia fomos bebês, hoje somos crianças, logo seremos adultos e depois seremos idosos. Então, aqui fala das 4 fases da vida, certo? Quando crianças e idosos convivem, eles podem aprender juntos. As crianças têm a oportunidade de ouvir novas histórias e os idosos podem aproveitar para exercitar sua memória, por exemplo. Mesmo estando em momentos diferentes da vida, crianças e idosos podem se divertir bastante. Então, aqui nós estamos vendo uma imagem de várias crianças convivendo aí em harmonia com pessoas idosas, certo? Então, deve haver, certo, uma convivência muito boa entre crianças e idosos, porque cada um pode ajudar um ao outro, com vários aprendizados diferentes. As crianças podem aprender coisas sábias com os idosos, como eles já viveram bastante, já têm um longo, tempo aí de vida, eles já aprenderam várias coisas, coisas que são valiosas, como respeito, como agir diante das dificuldades, porque várias daquelas coisas que crianças estão passando hoje, pessoas mais jovens, eles também já passaram. Então, eles podem dar conselhos, certo? Então, aqui nós podemos ter uma convivência muito boa com as pessoas idosas, As crianças, elas podem escutar histórias do tempo deles, de crianças. E, assim também, os idosos, eles estão sendo também ajudados, porque assim vai exercitando a memória deles, das pessoas idosas. Geralmente as pessoas idosas, elas vão perdendo um pouco da memória, Por um longo tempo de vida, por já ter vivido tantas coisas, algumas coisas vão se perdendo, dentro da memória. Mas aí com essa recontação, dessas histórias, eles vão lembrando e exercitando assim a memória. E também os idosos podem aprender com as crianças, coisas da atualidade. Por exemplo, alguma coisa, mexer no celular, por exemplo. Algumas pessoas idosas, elas não sabem mexer no celular. E assim, uma criança ou uma pessoa mais jovem pode ensinar alguma coisinha ali, que para a pessoa mais idosa. E assim ele também vai aprender coisas novas, mesmo já estando com a idade avançada, certo? E aí pode aprender jogos diferentes, jogos da atualidade. Pode fazer comparações dos jogos deles das pessoas quando estão idosos, do tempo deles quando era criança, com os jogos da atualidade, de hoje em dia, certo? Fazer essa comparação. Então, vamos aqui responder essas perguntinhas aqui. Primeira questão: atualmente você é um bebê, uma criança ou um adulto? Você vai fazer um X aqui na fase da vida que você está. Na segunda questão diz assim: complete as frases com as palavras do quadro. As palavras do quadro é crianças, histórias, memória e idosos. Aqui vem as frases, tá bom? Que você vai completar com essas palavras. O quê? Tem a oportunidade de ouvir oportunidade de ouvir o quê? E os podem aproveitar para exercitar sua. Aqui é uma frase que está de acordo com o texto, tá bom? Então, você vai completar aí com as palavras adequadamente. Terceira questão: você convive com alguém idoso? Sim ou não? E você convive? Se sim, qual é o nome dele? Você vai escrever aqui o nome dele e escrever qual é o grau de parentesco dele com você, tá bom? Se é seu avô, se é um tio, tá bom? Ou um bisavô, tá certo? Você vai escrever o grau de parentesco, o nome da pessoa e o grau de parentesco com você, tá bom? Ou se é só um amigo, tá bom? Pode ser também. Na quarta questão: conte aos seus colegas algo que você aprendeu com um idoso. Então, você vai escrever aqui nesse espaço, não tem como você contar, mas você vai escrever aqui nesse espacinho o que você aprendeu com uma pessoa mais idosa, o que uma pessoa idosa ensinou para você. Você já pensou em criar uma atividade para fazer com o idoso? Você já pensou em fazer algum tipo de atividade para fazer com alguém mais idoso?
E você vai colocar sim ou não e colocar o que você já pensou em fazer, certo? Aqui, se não couber nesse espaço, você pode escrever no seu caderno, tá bom? Essa outra questão, a quinta questão, não precisa vocês responderem, tá bom? Então, essa foi a aula de hoje, tá bom? Façam tudo com muita atenção e até amanhã. Tchau!